Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Em uma cidade onde a desigualdade social e racial persiste como uma cicatriz mal disfarçada, uma jovem negra chamada Mara atravessa as portas do tribunal. Ela está lá para responder a uma simples multa, aparentemente uma formalidade administrativa. No entanto, assim que entra na sala, a atmosfera muda. Olhares se voltam para ela, alguns furtivos, outros mais penetrantes. Há algo invisível, mas inegável, no ar. Uma tensão opaca, alimentada pelos julgamentos silenciosos de um sistema impregnado de preconceito. A Mara caminha com calma e dignidade. Seu traje é simples, mas elegante. Um terno sóbrio, sapatos elegantes e uma corrente discreta no pescoço. Nada chamativo, mas cada detalhe revela uma mulher que sabe se portar. No entanto, para o juiz M. Dupuis, isso não basta. Sentado atrás de seu imponente estrado, ele a observa com um olhar gélido, quase desdenhoso. Em sua mente, ela é apenas mais uma mulher negra que ele terá que chamar à ordem, uma entre muitas em um longo dia de julgamentos. O caso é simples, uma multa por excesso de velocidade. A Mara já pagou a multa inicial, mas um erro administrativo a obrigou a comparecer ao tribunal. Ela sabe disso, assim como o Sr. Dupuis poderia perceber se prestasse atenção aos detalhes. Mas o Sr. Dupuis, frustrado por uma manhã que já considera longa demais, não se preocupa com nuances. Ele nem se dá ao trabalho de verificar os fatos minuciosamente. Seu julgamento já está feito, motivado por uma combinação de tédio, preconceito e abuso de poder. Você infringiu a lei, e isso merece uma punição exemplar, declara ele, com a voz ecoando na sala quase vazia. Suas palavras saem como um cutelo, ásperas, desprovidas de qualquer compaixão ou justiça. Ele se inclina ligeiramente para frente, com um sorriso irônico nos lábios. Isso vai te ensinar a respeitar as regras da sociedade, acrescenta condescendentemente, convencido de ter ensinado uma lição necessária. A Mara não pisca. Seus olhos escuros encaram o juiz, e em suas profundezas quase se podia ler uma faísca. Mas ela permanece em silêncio. Assente gentilmente, quase imperceptivelmente, antes de recuperar os documentos que confirmam a multa desproporcional que ele acaba de impor. Ela não faz objeção, nem protesta. Este não é o momento nem o lugar. O que o Sr. Dupuis não sabe é que a Mara não é apenas mais uma cidadã. Ela é, na verdade, a promotora-chefe da cidade. Por trás de sua aparência discreta, esconde-se uma mulher temida e respeitada na comunidade jurídica, conhecida por seu rigor, inteligência aguçada e busca incansável por justiça. Naquele dia, ela não está usando sua toga preta de promotora, mas uma roupa comum que mascara seu verdadeiro status. Ela veio como uma cidadã comum, sem privilégios ou tratamento especial, simplesmente para resolver um caso que considerava insignificante. Após ouvir a sentença, a Mara se levanta com uma elegância que contrasta com o peso da injustiça que acabará de sofrer. Ela ajeita o terno calmamente, com o rosto impassível, e sem dizer mais nada, dirige-se à saída. O clique constante de seus saltos ecoa pelo tribunal silencioso, um som quase rítmico que parece marcar o fim de um ato, mas o início de outro. À medida que ela se aproxima da porta, começam a surgir murmúrios na plateia. Alguns advogados sentados no fundo da sala trocam olhares nervosos. Outros se inclinam para sussurrar com os colegas, examinando mais de perto a mulher que acaba de sair do palco. Uma agitação se espalha rapidamente pela sala. Um jovem assistente, visivelmente perturbado, pega desajeitadamente seus arquivos antes de correr para alcançar a Mara. Ele a alcança, sem fôlego, e sussurra hesitante: "Senhora, me desculpe, mas a senhora é a promotora-chefe, não é?" A Mara para abruptamente. Ela se vira para o jovem, seus olhos escuros o encarando intensamente. Um sorriso, leve, mas cheio de determinação, ilumina seu rosto. "Sim, sou a promotora-chefe", responde ela, com a voz firme, mas tingida de calma. Então, endireitando-se ligeiramente, acrescenta em um tom que parece ressoar por toda a sala, e acredito que o juiz Dupuis terá que reconsiderar seriamente sua decisão. A declaração provocou ondas de choque na sala. Os murmúrios se intensificaram, enchendo o ambiente com uma tensão palpável. Todos os olhares se voltaram para o juiz Dupuis, cujo rosto empalideceu visivelmente.
A confiança condescendente que demonstrara momentos antes ruiu. Ele piscou, visivelmente surpreso, e tentou se recompor, mas seu desconforto era evidente. O pânico era evidente em seus movimentos desajeitados enquanto reorganizava nervosamente os papéis à sua frente. Amara, sem levantar a voz, vira-se para um advogado sentado na primeira fila, que ela conhece por sua expertise em direito constitucional. Advogado, parece-me que estamos diante de um erro grave por parte do juiz. O senhor poderia ter a gentileza de me auxiliar a solicitar uma audiência imediata. O advogado, inicialmente surpreso, concorda rapidamente. Levanta-se e dirige-se ao tribunal com confiança. Meritíssimo, dadas as circunstâncias e a pessoa envolvida, solicito uma revisão imediata desta decisão, que parece estar manchada por preconceito e precipitação. O senhor Dupuis, surpreso, tenta retomar o controle. É uma violação menor, gagueja. Não há motivo para fazer alarde sobre isso. Mas sua voz carece de convicção, e suas palavras são inexpressivas. O tribunal, antes dominado por sua autoridade, agora é palco de sua humilhação. Amara, imperturbável, dá um passo à frente e encara o juiz com uma serenidade que contrasta com a agitação ao redor. Meritíssimo, diz ela em voz clara e calma, não é a gravidade da multa que está em questão, mas a maneira como o senhor tratou um cidadão desta cidade sem examinar os fatos com imparcialidade. Sua sentença excessiva é sintoma de um problema mais profundo, a falta de justiça justa para todos, independentemente de sua aparência ou origem. Um silêncio pesado tomou conta da sala. O olhar de Amara percorreu os espectadores, os advogados, os assistentes, cada um compreendendo que estava testemunhando um momento crucial. Então, ela acrescentou: é hora de nós, como representantes da justiça, cumprirmos nosso juramento de tratar cada indivíduo com dignidade e respeito. A tensão aumenta quando o juiz-presidente, alertado pela comoção incomum, entra na sala do tribunal. Após um rápido resumo da situação, ele pede uma revisão imediata do caso. O juiz Dupuis, visivelmente acuado, tenta uma última vez justificar sua decisão, mas seus argumentos soam vazios. Os erros em seu julgamento, alimentados por seus preconceitos pessoais, são evidentes. Poucos dias após o incidente, uma investigação oficial foi aberta para examinar a conduta do juiz Dupuis. Diversos depoimentos de advogados e litigantes relataram comportamento semelhante, revelando um padrão perturbador de parcialidade e decisões injustas, frequentemente direcionadas a membros de grupos minoritários. A mídia rapidamente se apropriou do caso, transformando-o em um debate nacional sobre parcialidade e desigualdade no sistema judiciário. Amara, embora discreta sobre sua vida pessoal, decidiu quebrar o silêncio organizando uma coletiva de imprensa. Diante de uma plateia de jornalistas, membros da comunidade e colegas, ela falou com confiança. O que aconteceu neste tribunal não é um incidente isolado. Reflete um problema sistêmico que persiste há muito tempo. Como promotora-chefe, mas principalmente como cidadã, não posso permanecer em silêncio diante desses abusos. A justiça deve ser um pilar da equidade, não um instrumento de dominação ou humilhação. Seu discurso foi transmitido ao vivo por diversos canais, gerando fortes reações em todo o país. Organizações de direitos civis e grupos comunitários expressaram seu apoio, enquanto cidadãos compartilharam suas próprias experiências de injustiça nas redes sociais. A voz de Amara tornou-se o catalisador de um movimento mais amplo que pedia reformas abrangentes no sistema judiciário. Enquanto isso, o senhor Dupuis está suspenso de suas funções, aguardando os resultados da investigação. Nos bastidores, ele tenta defender sua integridade, mas as evidências contra ele se acumulam. Seu futuro no sistema judiciário parece cada vez mais comprometido. Seus pares, antes silenciosos diante de seu comportamento, começam a se distanciar, cientes de que a era da impunidade está chegando ao fim. Por sua vez, Amara continua a assumir seu papel com dignidade e determinação. Ela participa de fóruns públicos, reúne-se com líderes comunitários e defende treinamentos obrigatórios sobre preconceito inconsciente para juízes e agentes da lei. Em cada intervenção, ela enfatiza que essa luta vai além dela. Esta não é apenas a minha história. É a história de milhões de pessoas que merecem algo melhor de seu sistema de justiça. Todos nós temos um papel a desempenhar na construção de um sistema de justiça verdadeiramente igualitário. A comunidade,
Tocada por sua coragem e comprometimento, expressa profunda gratidão. Nos bairros onde ela trabalha, os moradores a cumprimentam com respeito, vendo-a como uma figura de esperança e mudança. As jovens, em particular, olham para ela com admiração, inspiradas por sua trajetória e sua capacidade de enfrentar um sistema que parecia imutável. À medida que a investigação sobre a juíza do Puig avança, as autoridades judiciais anunciam uma série de reformas destinadas a fortalecer a transparência e a imparcialidade dos processos judiciais. Entre essas reformas está a criação de uma comissão independente para analisar queixas contra juízes, uma vitória direta atribuída à pressão exercida por Amara e por aqueles que ela inspirou. Amara, apesar dos elogios, permanece humilde. Em uma entrevista, ela disse: "Eu apenas cumpri meu dever. A justiça não pertence a quem detém o poder, mas a quem precisa dela. Se minha experiência abriu meus olhos para certas verdades, então foi uma batalha que valeu a pena travar." Nos meses seguintes, Amara tornou-se uma figura-chave na luta pela justiça judicial. Sua determinação em defender os direitos de todos, independentemente de sua condição ou origem, continuou a iluminar o caminho rumo a um futuro mais justo. E, embora soubesse que o caminho ainda era longo, ela se manteve pronta, orgulhosa e inabalável, para enfrentar os desafios que a aguardavam.